É impossível você gabaritar biologia sem dominar esses 5 assuntos que eu vou te passar aqui. Pera aí, professor, como assim? Olha, o caminho para você ser aprovado e ter uma boa TRI em natureza é você acertar mais questões de biologia, porque geralmente elas têm um nível mais fácil do que as questões de física e química. Então, na coerência da tua prova, acertar mais questões de biologia vai fazer muita diferença. Eu sempre uso esse caso, um aluno meu, tá certo? Que em 2022 foi aprovado com 32 questões em natureza, ele foi sexto lugar em medicina na UFRN. E aí, como é que você consegue uma aprovação em sexto lugar em medicina de um curso tão concorrido acertando só 32? Porque ele gabaritou biologia. Ele gabaritou biologia, pescou as questões de física e química que eram mais fáceis, deu uma potência no TRI e depois foi garimpando uma ou outra questão média e difícil ali para dar aquele pump na sua TRI. Então, existe sim uma forma de você conseguir isso. E o caminho é gabaritando biologia. Então, é fazer o famoso 15 de 15 em biologia. Mas como eu posso fazer 15 de 15 em biologia se os assuntos mais essenciais eu não domino? É isso que eu quero falar com você aqui. Então se liga só. É impossível você gabaritar biologia sem dominar esses 5 assuntos que eu estou trazendo para você aqui. E para eu classificar esses assuntos como essenciais, eu usei alguns parâmetros, tá? Não foi voz da minha cabeça, mas eu gosto sempre de utilizar parâmetros bem estabelecidos para a gente saber por que eles são essenciais. Então, eles são assuntos, primeiro, de alta recorrência no Enem. Segundo, eles apresentam, quando cobrados, questões com um nível um pouquinho maior de exigência no sentido de interpretação e conceito. Então eles têm um nível de exigência um pouquinho maior, interpretativa e conceitual. Tá? Então você precisa raciocinar um pouquinho mais. Em terceiro lugar, eles são potenciais conteúdos para pegar um candidato despreparado. Então, se você não domina bem esses conteúdos que têm uma alta recorrência e podem ser cobrados de formas distintas, você pode acabar sendo pego de surpresa e ferrando aí, né, no caso, a sua TRI por ter deixado de gabaritar a biologia que você tinha plenas capacidades de conseguir. E por fim, a gente tem também um viés para transformar eles em essenciais, é que é a abrangência interdisciplinar. Então você tem aí uma alta probabilidade desses assuntos se conectarem com química, com geografia, com saúde pública, com meio ambiente, tá? Então isso aqui é muito importante. Então não dá para dominar, não dá para gabaritar a biologia sem dominar esses 5 assuntos. Eles seriam os essenciais. E aí vamos começar a nossa lista aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o assunto mais importante da prova do Enem, né? Já faz muito tempo, que é o assunto de ecologia, e que muitas pessoas deixam erroneamente ele para o final do ano. Como você deixa um assunto que mais cai, que 33% das questões do Enem ao longo de todos esses anos, 33% de tudo é de ecologia, você deixa para o final do ano? Não faz sentido, bença. Você precisa estudar isso aqui no início do ano e dominar isso daqui. Todas as formas que caem, como é cobrado, para que você tenha uma amplitude interpretativa e conceitual para dominar esse conteúdo, tá? Então não esquece disso. Ecologia tá no seu top 1 aí, 5 assuntos que você precisa dominar para quê? Para que você possa gabaritar a prova de biologia, tá certo? Então, ecologia no Enem vai muito além só de cadeia alimentar, tá certo? Aí a gente tem dinâmica ambiental, relações ecológicas, biomas, ecologia ambiental relacionada com as ações antrópicas, né? Como o ser humano interfere nessa condição ecossistêmica e assim por diante. Então, uma dica que eu posso deixar para você aqui relacionada com o estudo com o domínio desse assunto para você conseguir gabaritar, é domine assuntos como sucessão ecológica e relações ecológicas para você entender o todo e aplique isso dentro de conceitos ambientais, relacionando sempre essas condições ecossistêmicas com as ações humanas e com os impactos que isso traz para o meio ambiente. Isso daí vai mudar o teu jogo com relação à estrutura estratégica de estudar ecologia, beleza? Então sempre estude com base nisso, que isso vai ajudar você. Então o primeiro assunto aqui para a gente dominar e gabaritar a biologia já foi. O segundo deles é a parte de fisiologia humana. Depois de ecologia, fisiologia é o que mais cai no Enem. Então você não tem como gabaritar sem ter um bom domínio de conteúdo sobre a parte de fisiologia. Por quê? Fisiologia é de extrema importância, principalmente quando a gente pensa em alguns sistemas humanos que vão ser mais explorados na prova do que outros, tá certo? Então a gente tem sistema excretor, sistema, tá certo, digestório, a gente tem sistema imunológico, que é o sistema que mais é cobrado no Enem. Então você precisa dominar
algumas bases. Quais são as bases que eu poderia direcionar o seu estudo estratégico aqui para dominar esses assuntos? Conhecer os componentes, tá? Do sistema fisiológico ali, conhecer a ação de cada componente e ter uma visão geral, tá? Então, ó, componentes, funções e visão geral, para você conseguir interligar o funcionamento deles. De fato, ter esse estudo sistêmico, porque senão você não vai conseguir compreender e visualizar. E aí você pode ser pego de surpresa em uma abordagem um pouco mais interpretativa ou conectada que o Enem possa fazer. Então, esses 3 pilares para você entender fisiologia vão te ajudar a dominar esses conteúdos e esse é o caminho para você alcançar o seu 15 de 15 em biologia. Veja, não dá para alcançar 15 de 15 errando questões de fisiologia, porque ecologia e fisiologia vão estar muito presentes na sua prova, tá? Quando a gente vai para o terceiro nome aqui, que está junto desse compêndio, é a parte de engenharia genética, que a gente gosta muito de chamar de biotecnologia. Engenharia genética ou biotecnologia tem ganhado uma repercussão bem maior dentro do Enem nos últimos anos, de 2019 para cá. Especialmente depois do período pandêmico, a gente vê essas questões estando bem mais presentes na prova do Enem. E por que eu estou trazendo engenharia genética como um assunto que você precisa dominar para conseguir gabaritar a biologia? Porque se você olhar esses 3 aí, ecologia, fisiologia e genética, ou engenharia genética, né, a biotecnologia, quando você junta eles ao longo desses últimos Enems, você vai ver que, em média, em cada uma dessas provas dos últimos 5 anos, esses 3 conteúdos representam de 8 a 9 questões da prova. Olha só, buf, explodiu a cabeça agora, explodiu a cabeça. Por quê? Se eu preciso fazer 15 de 15, como é que eu vou fazer 15 de 15 errando 9? Ecologia, fisiologia e biotecnologia. Não tem para onde. Então, conhecer os processos biotecnológicos mais cobrados, quais são eles, professor? Biotecnologia do DNA recombinante e PCR eletroforese, que é a parte de exames de DNA, técnicas de amplificação do DNA para estudo e assim por diante. Então, essas duas técnicas são as mais cobradas dentro do Enem. Vou esquecer as outras, professor? Não. Eu vou dar mais atenção a essas e vou garantir também as outras. Está preparado para quê? Para o Enem me dar uma descrição e me perguntar qual é a técnica, ou me dizer a técnica e perguntar como é que ela pode ser usada. São 2 abordagens aí desse tipo de questão. Então, se você domina esse conteúdo que eu acabei de te passar aqui, você vai estar numa trilha muito importante para dominar os assuntos que são necessários para gabaritar a prova de biologia. Esse aqui é o caminho de gabaritar, beleza? E aí, para a gente terminar, nós temos 2 conceitos que, em termos de recorrência, ou seja, em termos de número de questão na prova, eles não são tão presentes quanto os outros 3, tá? E às vezes eles podem não aparecer, mas são conteúdos que, quando você está ali buscando cursos que têm um alto índice de concorrência, como medicina, por exemplo, acertar uma questão de bioquímica celular ou de metabolismo, né, energético, por exemplo, uma questão de respiração, de fotossíntese, uma questão de fermentação, ela vai dar um up na tua prova, se você está acertando questões de ecologia, fisiologia, engenharia genética, tá? Então é um tipo de questão que ela sempre aparece na prova com 1 ou 2 questões, tá? Já aconteceu o caso de cair uma questão de respiração e uma de fotossíntese, ou fotossíntese sempre está na prova, ou respiração sempre está na prova, e você tem ali uma questãozinha que vai te fazer dar aquele pump na nota. Por quê? Porque você vai estar chegando mais perto de gabaritar. Então é um assunto que tem um nível de detalhamento bom, um assunto que é necessário um aprofundamento específico, porque tem muitas etapas, é difícil realmente, mas que ele pode te ajudar a gabaritar a prova de biologia, porque ele sempre está lá, certo? Então é algo para a gente sempre pensar. Sempre está lá esse conteúdo. E o último deles, né, que vai estar aí relacionado com os assuntos que eu preciso dominar para gabaritar a biologia, é a parte de evolução. Por que, meus lindos e minhas lindas? Porque evolução é um conceito, tá certo, de transformação que rege a biologia. Então, toda a biologia está alicerçada sobre o conceito evolutivo. Então, se eu não domino o conteúdo de evolução, eu vou ter muita dificuldade em reconhecer adaptações do reino animal, de resolver questões de adaptações sobre botânica, de correlacionar determinadas coisas que possam aparecer. Então, é muito importante dominar o conceito de evolução por causa da sua interdisciplinaridade, tanto com outras matérias, como entre outros conteúdos da biologia. É como se ele fosse o alicerce para você entender a magnitude de tudo que vem depois. Então, entender reino animal, entender botânica. Quando você olha tudo,
por uma visão, tá certo? Adaptativa, evolutiva, fica tudo mais fácil. Então é um conceito, tá certo? Que é importante você dominar para gabaritar a biologia, por quê? Ele sempre aparece com uma questãozinha ou duas questõezinhas, mas quando não aparece, ele está incutido dentro de de outro conteúdo. Por exemplo, em 2024 a gente teve uma prova do Enem que trouxe várias questões de reino animal. Não tinha uma questão de evolução direta, mas várias questões do reino animal estavam pedindo sobre adaptações daqueles grupos de animais com relação ao meio ambiente ou com relação ao seu estilo de vida. Isso é evolução pura. Afinal, a evolução rege a biologia. Então me conta aí, se você nunca tinha parado para visualizar dessa forma, tá? Então aqui está o caminho dos 5 assuntos para você dominar e te colocar na trilha de gabaritar a biologia, tá? Se você pegou essa ideia, eu quero te entregar aqui 15 dias de graça da nossa plataforma para você pegar esses 5 assuntos e dominar eles. Em 15 dias você consegue. Pode confiar no Prof. 5 assuntinhos aí só para você soltar a musculatura, beleza? Então clica aqui e resgata isso aí para você aproveitar ao máximo e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!